Então vamos lá, voltando aqui, né? Hoje, a nossa aula de hoje vai tratar exatamente a respeito da obrigação tributária. E ao analisar a obrigação tributária, a primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente o que é uma obrigação. Então, o ponto-chave dessa aula é você entender o que é uma obrigação. E a obrigação é uma conduta que é exigida de outra pessoa. E aí você pensa, poxa, conduta que é exigida de outra pessoa E essa conduta que é exigida de outra pessoa, ela pode estar alicerçada, ou ela pode estar embasada na lei, ou pode estar embasada por um contrato, por uma convenção entre as partes que aceitaram fazer aquela determinada negociação. Mas o fato é que alguém tem que fazer algo para outrem. E o que é esse algo? Né? É exatamente essa atividade que é a ser realizada, essa conduta a ser desempenhada, é exatamente a obrigação. E o direito civil, ele estudou as obrigações, né? Ele analisa essa situação das obrigações. E para o direito civil, nós temos as obrigações de dar, fazer e não fazer. Sendo que a obrigação de dar dinheiro, ela tem suas peculiaridades. Por que a obrigação de dar dinheiro, ela tem as suas peculiaridades? Porque o dinheiro é exatamente o bem ou o objeto mais fungível que existe. Ou seja, é aquele mais fácil de ser trocado. Então, por isso que a obrigação de dar, depois ela foi especializada em dar, pagar, fazer ou não fazer. Pois bem, então a obrigação de pagar é quando você tem que dar uma determinada quantia em dinheiro. Essa é a obrigação de pagar. A de dar. A obrigação de dar é quando você tem que entregar alguma coisa a alguém. Então, essa é a obrigação de dar. A de fazer é realizar uma atividade para outra pessoa. E aí, assim como você tem a obrigação de fazer alguma coisa, pode também existir a obrigação de você não fazer. Ou seja, de você se omitir. Um exemplo, um advogado, quando ele atende um cliente, ele pode sair divulgando aquilo que o cliente falou para ele para defendê-lo? Não pode. Porque existe uma coisa chamada de sigilo profissional. Então, o advogado ele tem a obrigação de não fazer. E o que é o não fazer? É manter sigilo, é um não fazer, ele não pode divulgar. A mesma coisa você tem com o médico. O médico, ele dá o diagnóstico para o paciente. Ele não é obrigado a dar o diagnóstico a outra pessoa. Ah, professor, mas geralmente quando a pessoa é idosa. Quando a pessoa é idosa, ela já não tem mais condições de entender o diagnóstico ou o tratamento que vai ser realizado, aí ele tem que falar para quem? Para a pessoa que é responsável por aquela determinada pessoa. Então aí ele divulga. Mas os dados médicos, eles são sigilosos. Porque eles só competem àquele determinado paciente. Ninguém mais tem o direito de saber aquele determinado dado. Por quê? Porque eles são acobertados pelo sigilo. Então também existe uma obrigação de não fazer. Mas também não pode divulgar os diagnósticos que ele deu para um determinado paciente, ele não pode divulgar para outras determinadas pessoas. E aí, se você analisar, existem várias obrigações de não fazer. Um padre, quando ele confessa, ele tem a obrigação de não fazer. Ele não pode sair divulgando aquilo que as pessoas confessaram para ele. Então, é uma obrigação de não fazer. Às vezes as pessoas acham que essa obrigação de não fazer ela é difícil, mas se você começar a analisar as atividades que são desempenhadas, existem várias obrigações de não fazer. As pessoas, muitas vezes, elas não se apercebem, ou seja, elas não conseguem perceber que aquilo é uma obrigação de não fazer. Mas, de fato, é uma obrigação de não fazer. Então, primeiro de tudo, é uma obrigação. A gente tem que saber o que é uma obrigação. E depois saber o que é uma obrigação tributária. A obrigação tributária, ela tem a ver com os tributos.
aquelas 5 espécies que nós já vimos. E aí, o que acontece? Geralmente a pessoa pensa, olha, a obrigação tributária é a obrigação de você pagar o tributo. Nem sempre. A obrigação tributária é a obrigação de você pagar o tributo. Exemplo. O IPTU. Pelo IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, a pessoa que tenha a propriedade ou a posse sobre um imóvel urbano, ele tem que declarar a sua propriedade. Ele tem que declarar essa posse ou propriedade desse determinado imóvel. Por quê? Porque se ele não declara, você pode ter determinados desdobramentos. Exemplo, a pessoa pode sofrer o uso capião, a pessoa não comprovando, ela pode não fazer a inscrição desse, aliás, colocar esse imóvel como domicílio de uma empresa, transformar aquela residência em um imóvel comercial, e tem vários outros desdobramentos. Então, por isso que as pessoas elas precisam declarar, porque elas têm que se regularizar perante os municípios. De fato, nem todas as pessoas fazem isso. Principalmente nas cidades do interior. Isso daí é muito mais difícil acontecer. Mas hoje em dia está acontecendo. Por quê? Porque se vocês procurarem depois, existe uma lei no Brasil chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. As pessoas conhecem mais essa lei de responsabilidade fiscal pela sigla dela, né? A LRF. A LRF, ela obriga que todos os gestores, sejam do governo federal, dos governos estaduais ou do governo municipal, obriga que todos eles regularizem as suas finanças. E ao regularizar as suas finanças, passa também para a regularização da tributação. Ou seja, eles têm que regularizar o seu setor de tributos. Por quê? Tem muito município no interior, como a cidade é pequena, o prefeito ele não quer cobrar tributo. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar IPTU. Então, muitos deles deixam de fazer as atividades tributárias e deixam de fazer as cobranças. Pois bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela colocou como crime de responsabilidade fiscal o fato do prefeito ele não estabelecer os tributos municipais, no caso, um deles é o IPTU, e fazer a cobrança desses tributos municipais. Então, por isso que o prefeito ele tem que fazer tanto a instituição dos tributos municipais, como também a cobrança dos tributos municipais. Senão, ele vai incorrer no chamado crime de responsabilidade. E ele vai responder por isso, inclusive, penalmente. Então, dentro dessa perspectiva, você começa a perceber que, certo, a obrigação tributária, ela também é a obrigação de você pagar os tributos. Entretanto, uma pessoa pode vender seu imóvel? Pode. Se ela vende o seu imóvel, quem é que fica responsável pelo IPTU? O comprador. E o vendedor, a pessoa que vendeu, ela pode continuar responsável? Não. Mas se essa pessoa ela não informar a venda ao município, o boleto de pagamento do IPTU continua indo para quem? Continua indo para o antigo proprietário. E aí você pode dizer, professor, mas está errado. O antigo proprietário não tem mais nada a ver. Mas ele não cumpriu com a obrigação acessória. A obrigação acessória é ter informado ao gestor público que não teria mais a propriedade daquele imóvel urbano. Por quê? Se você lembrar, o IPTU ele é gerado todo dia 1º de janeiro. Então, no dia 1º de janeiro, avalia de quem é a propriedade dos imóveis urbanos. E aí, todas as pessoas que têm imóveis urbanos, eles ficam responsabilizados por pagar o IPTU. Quem tem imóvel rural, pagar o ITR. Por que a gente fala mais do IPTU? Porque o ITR é do governo federal. O IPTU são exatamente dos municípios. Então, por conta dessa situação, você percebe que até informar que você negociou aquele seu determinado bem e que você não detém mais aquele determinado bem, ele também vai gerar uma repercussão tributária.
Então, por isso que você tem tanto as obrigações principais, que são aquelas efetivas de pagar o valor referente àquele determinado tributo, ou, se você não pagar nas condições corretas, pagar multas, né, pagar os acessórios, como também tem a obrigação chamada obrigação tributária acessória, que são exatamente essas outras atividades que você tem que realizar e que tem conteúdo não pecuniário. Como é o caso de você informar a venda do imóvel, seja ele urbano ou rural, por quê? Porque se ele for urbano, você não vai mais pagar IPTU, é o que vai pagar o comprador. Se for rural, também a pessoa não vai pagar mais o ITR, quem vai pagar é o comprador. Da mesma forma, você faz com os veículos automotores, né? Porque você tem também o IPVA. Na parte do ICMS, você tem a necessidade, os comerciantes eles precisam fazer a escrituração dos seus livros fiscais, emitir as notas fiscais, apresentar declarações para o fisco, para que o fisco ele possa avaliar se realmente aquela atividade está acontecendo a contento ou não. Então, você percebe nessa situação exatamente essa circunstância. Ou seja, você percebe que é importante não só a obrigação principal, como também a obrigação acessória. E o que acontece? Aqui nós vamos ter uma peculiaridade, né? Qual é a peculiaridade que nós vamos ter? Que essa obrigação acessória, se ela não for cumprida, ela também pode gerar repercussões financeiras. Porque o que acontece? Se você deixa de informar, pode ser aplicada uma multa. Aliás, se você deixa de apresentar os livros, pode ser aplicada uma multa ao comerciante. Então, ou, dependendo de uma atividade que é para ser realizada, a emissão de notas fiscais, podem ser cobradas multas. Então, você começa a perceber que existem determinadas obrigações principais, aliás, acessórias, que, se não forem cumpridas, elas vão gerar repercussões. E repercussões essas pecuniárias, que muitas vezes você pode não gostar, mas por ter a previsão legal, você tem que pagar. Você concordando ou não, você gostando ou não, você vai ter que arcar com aquela determinada obrigação. O outro ponto importante que a gente precisa analisar é exatamente a questão do fato gerador. E tem alguns alunos que eles, quando começam a estudar direito tributário, eles muitas vezes não entendem o que é o fato gerador. Então, para que a gente entenda, né? Qualquer tributo, e aí você já estudou os diversos tributos que nós temos, né? Nós temos 5 espécies tributárias no Brasil, e você viu que em cada um dos tributos sempre existe uma legislação, ou algumas leis. Nós vimos que a regra geral é que a lei que regulamenta o tributo seja uma lei ordinária, mas também pode ocorrer a sua regulamentação por lei complementar. E o que acontece? Sempre que tem um tributo, a lei ela vai regulamentar o tributo, e ao regulamentar o tributo, ela vai estabelecer situação ou situações que, se vierem a acontecer, de fato, porque o que acontece? Ali, o que nós temos é uma mera hipótese, ou seja, situações que podem acontecer. Mas se elas vierem a acontecer, elas vão deixar de ser uma hipótese e passar a ser uma realidade. Então, quando aquela hipótese que está prevista na norma, ela se torna uma realidade, ela deixa de ser uma mera hipótese e passa a ser um fato gerador. Então, o fato gerador é exatamente isso. É algo que era previsível e que aconteceu. Um exemplo. O comerciante, quando ele compra mercadoria, essa mercadoria que ele compra para quê? Para a revenda. É natural que aquela mercadoria fique encalhada? Não. Até mesmo porque o comerciante, quando ele vai adquirir as mercadorias que ele pretende revender, ele vai dar preferência a que mercadorias? Aquelas mercadorias que tenham maior
rotatividade. E o que é que significa? Que a mercadoria ela tenha uma maior rotatividade, ou seja, ela seja mais fácil de ser vendida. Então você sabe que aquela determinada mercadoria que foi comprada pelo comerciante, ela vai ser vendida. E o ideal do comerciante é que aquela mercadoria ela seja vendida o mais rápido possível. Então, ele não quer ficar com aquela mercadoria em estoque. Ele quer, na verdade, negociar. Por quê? Porque pelo próprio ramo dele, como no caso aí, a gente está falando de atacadistas, varejistas, o próprio ramo, ele visa exatamente isso, fazer a revenda, ou seja, que aquela mercadoria ela seja negociada pelo melhor preço e no maior prazo possível. Então, por essa circunstância, você percebe. Então, quando diz lá que o ICMS é pela circulação de mercadorias, aquela mercadoria que está entrando, consequentemente, ela também vai sair. E para o comerciante, quanto mais rápido ela sair, melhor. Então, você sabe que aquelas situações que estão elencadas dentro das normas, embora elas sejam hipóteses, ou seja, elas sejam previsões de acontecimentos futuros, você sabe que esses acontecimentos eles vão se realizar. Imposto de renda, as pessoas vão ganhar dinheiro? Vão. Vemos agora na Covid, né? E no ano passado. Por mais que nós tivéssemos o problema da Covid, teve gente realmente que não ganhou tanto dinheiro, mas teve gente que ganhou mais dinheiro. Então, sempre tem pessoas que vão ganhar e pessoas que não vão ganhar. Então, aquelas pessoas que vão ganhar dinheiro, elas vão ter que fazer o quê? Pagar o chamado imposto de renda. Então, por isso que você entender o fato gerador, ele é importante. Só que existe uma diferença. Enquanto aquela hipótese, ou seja, aquela previsão de um acontecimento futuro, ela está somente na norma, ela é somente uma hipótese. Quando ela acontece de fato, ela se transforma em fato gerador. Daí o nome. O fato é algo que acontece. É tanto que nós temos o quê? O mundo das ideias e o mundo dos fatos. O mundo dos fatos são os mundos, é o mundo daquilo dos acontecimentos, ou seja, daquilo que saiu da mera possibilidade e se tornou real. E por que ele é denominado de gerador? Por que ele tem essa qualificação de gerador? Porque ele vai gerar o tributo. Ou seja, a partir do momento que ele acontece, gera-se a obrigação tributária, ou seja, o seu dever de pagar o tributo. Então, quando aquilo que era imaginado pela norma se torna realidade, ele sai de mera hipótese e passa a ser um fato gerador. É importante que vocês deem uma lida no artigo 114 do Código Tributário Nacional, porque ele fala um pouquinho sobre essa situação do fato gerador, do que é, como ele acontece, e até para você entender melhor essa situação do fato gerador, da ocorrência dele, e a partir de quando ele vincula aquela determinada pessoa, aquela determinada obrigação tributária. E aí, o que acontece? Então, para ficar bem claro, né? Quando aquela hipótese, que a gente chama a linguagem mais técnica que nós falamos no direito tributário, é quando a hipótese de incidência, ou seja, aquela hipótese, aquele acontecimento que é previsto para o futuro e está previsto na norma, que é chamado de hipótese de incidência, efetivamente acontece, se transforma em fato gerador. E aí o que acontece? Quando aquela hipótese se junta, ela, na verdade, ela acontece, a hipótese se junta ao fato gerador, gera a obrigação tributária, que é a obrigação de você pagar o tributo, qualquer que seja o tributo. Essa relação da hipótese com o fato tributário gerando o fato gerador, gerando a obrigação tributária, isso daí está bem explicado dentro do artigo 114 do Código Tributário Nacional. Que são exatamente aquelas hipóteses que eu já expliquei para vocês. Outro exemplo, para você entender. Uma atividade que eu conheço bem, né? A advocacia. Então, imagine, o advogado ele vai ser contratado. Então,
quando o advogado ele é contratado para exercer uma determinada atividade, a primeira coisa que o advogado faz é um contrato. Por quê? Porque naquele contrato, ele está se comprometendo a realizar uma determinada atividade e a outra pessoa, o cliente do outro lado, está se comprometendo a quê? A fazer um pagamento. E aí, quando acontecem os pagamentos, o que é que o advogado ele tem que fazer? Ele tem que emitir a chamada nota fiscal também. Os profissionais autônomos hoje em dia também emitem as suas notas fiscais. E ao emitir a sua nota fiscal, ele obrigatoriamente vai pagar o imposto. Sendo o seguinte, qual é a atividade desempenhada pelo advogado? O advogado presta serviço. E qual é o imposto que incide sobre os serviços? Sobre a prestação de serviços? Exatamente o ISS. Daí o nome, Imposto sobre Serviços. Você pode até lembrar do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas os serviços do ICMS são serviços bem específicos, né? De telecomunicações, de transporte intermunicipal. Então, eles são serviços bem específicos. Os serviços, em geral, eles ficam a cargo exatamente do ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, por isso que quando o advogado ele é contratado, a partir do momento que ele começa a receber o dinheiro e vai emitindo as notas, ele tem que pagar por cada nota fiscal que ele emite o Imposto sobre Serviços. Por quê? Porque a prestação dele de serviço como profissional liberal também é tributável, também é uma atividade tributável. E assim que acontece, ele tem que fazer o pagamento do tributo. Ele tem que informar a atividade e recolher o tributo dentro do prazo das condições estabelecidas pelo fisco. No caso, o ISS, só lembrando para vocês, é um tributo municipal. Então, fica a cargo dos municípios. Essa é a obrigação, isso daí seria a obrigação tributária principal, que é exatamente o pagamento do tributo. Mas, como nós vimos, existe também o fato gerador de obrigações tributárias acessórias. O fato gerador que recai sobre obrigações tributárias acessórias está previsto exatamente no artigo 115 do Código Tributário Nacional, onde recai exatamente sobre determinadas atividades que precisam ser realizadas para que você consiga realizar a atividade principal, ou para que o fisco consiga fiscalizar a atividade principal. Mesmo as obrigações acessórias, elas também têm que ser exigidas por lei. E aí, essa lei ela pode tanto exigir a prática como a abstenção de determinado ato que não configura a obrigação principal. Exemplo, no caso do advogado, uma obrigação acessória. Então, ele recebeu o pagamento, ou antes de receber o pagamento, ele deveria emitir a nota fiscal. Então, a emissão de nota fiscal seria exatamente uma obrigação acessória. Por quê? Porque é exatamente no conjunto das notas fiscais é que você vai ter o recolhimento dos impostos. Professor, e se ele esquecer da nota fiscal? Por isso que ele pode responder exatamente por essas obrigações acessórias. Se ele esquece a nota fiscal, ele está cometendo uma infração, que é exatamente o quê? Ele está descumprindo uma obrigação tributária acessória. E aí, geralmente, qual é a sanção pelo descumprimento de obrigação tributária acessória? Também é a multa, na maioria das vezes. Ele vai sofrer a sanção, e a sanção mais corriqueira para esses determinados casos são exatamente as chamadas multas. O momento da ocorrência do fato gerador, né? Então, quando você fala em momento da ocorrência do fato gerador, você tem que falar exatamente sobre o aspecto temporal. E o aspecto temporal são exatamente as situações de fato. Então, voltando lá, quando é que o advogado ele tem que emitir a nota fiscal?
é só depois dele receber dinheiro, no ato que ele receber dinheiro, ou antes que ele recebeu dinheiro? Então, o ideal seria que ele emitisse no ato, né? O ideal seria que ele emitisse no ato. Mas, por exemplo, aqueles advogados que trabalham com as empresas, então, geralmente, o que eles fazem? Eles emitem antes a nota fiscal, vai para a empresa, passa lá pelos setores, pela burocracia da empresa, para depois ser feito o pagamento. Lembrando que a nota fiscal está vinculada ao contrato. Se ele manda a nota fiscal e a empresa não paga, ele pode entrar com uma coisa chamada de execução, com o chamado processo de execução. Então, você percebe que essa obrigação, ela acontece exatamente a partir do momento em que você tem a ocorrência do fato. Então, quando ele começa a trabalhar, ele já tem direito aos seus honorários advocatícios. Então, ele já pode fechar o contrato e expedir as notas fiscais. Ele pode expedir a nota fiscal de tudo ou só de parte? Pode. Depende daquilo que foi convencionado no contrato. Como tributo ele trata de várias situações, nós também temos a situação das chamadas situações jurídicas condicionadas. Ou seja, nós podemos ter situações jurídicas onde o evento ele vai depender de uma situação futura. É o caso exatamente das condições, ou seja, sempre que ocorrer um fato futuro incerto. Exemplo, você tem você vai colocar o fisco, ele pode tributar uma determinada pessoa se ele trouxer mercadorias e não declarar essas mercadorias. Ok, é um fato futuro incerto. Alguns aí podem até dizer, professor, isso daqui não é incerto não, é bem concreto, bem verdadeiro, né? Porque tem muito cliente que sonega. Certo. Mas você não pode dizer que 100% dos clientes vão sonegar, 100% dos comerciantes vão sonegar. Você pode ter casos de comerciantes que não sonegam. Então, se você tiver comerciantes que eles não sonegam, esse evento é um evento futuro e incerto. Então, por isso que, se a pessoa declara, então, digamos, um comerciante ele compra 10 sofás, e ao invés de ele declarar os 10 sofás, ele declara só 5. Ele está cometendo um crime de sonegação. Né? E o fisco, se pegar a transportadora, na transportadora, os 10 sofás e não os 5 que está na nota fiscal, ele pode fazer uma retificação e cobrar todas as multas por tudo que foi feito de errado por parte do comerciante. Então, você percebe que tem determinadas situações que elas são situações que realmente elas dependem do futuro. E um futuro incerto, que muitas vezes você não sabe o que é efetivamente vai ser, o que efetivamente vai ser decidido. Então, por isso que alguns tributos, algumas obrigações tributárias, elas podem estar interligadas a essas situações jurídicas condicionadas, ou seja, a eventos futuros e incertos. Diferente dos termos, que são eventos futuros e certos. Por quê? Porque geralmente é uma data específica. Então, você sabe que aquela data específica vai chegar. É só você esperar. Já no evento futuro incerto, você não tem condição de avaliar se efetivamente aquela situação ela vai acontecer. Então, aquela situação, ela tanto pode acontecer, como ela também pode não acontecer. Até aqui vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Ótimo. Então, eu vou continuando aqui, tá certo? Vamos lá. Referente à obrigação tributária, é muito importante que vocês também entendam esses termos. Os termos da evasão, da elisão e da elusão tributária. Então, são termos muito
próximos, mas que têm desdobramentos diferentes, né? O que acontece? Você vai ter a elisão fiscal é uma atividade lícita que você tem por parte dos contribuintes. O que é uma elisão fiscal? É quando você faz um planejamento tributário. Porque o que acontece? O fisco, ele coloca as normas e o que acontece muitas vezes com a população é que a maioria da população ela não conhece essas normas. Então ela vai pagar o tributo meio pelo que ela pensa que está certo. Ela vai pagar mais ou menos o tributo a esmo. Aquelas pessoas, por exemplo, aqueles advogados, aqueles contadores que conhecem a legislação mais a fundo, eles podem muitas vezes ser contratados por determinados clientes e o cliente diz, olha, eu quero um meio de pagar menos tributo, mas eu quero um meio legal. Então, quando ele diz que ele quer um meio legal de pagar menos tributo, é exatamente a famosa elisão fiscal, onde vai se analisar a situação do cliente dentro das várias normas de direito tributário e ver exatamente as opções para que ele, nas atividades que ele realiza ou na atividade que ele realiza, ele possa pagar menos tributo. Então, veja que a elisão fiscal é nada mais, nada menos do que você lidar com a regra do jogo. Ou seja, você vai pagar menos tributo, mas dentro das regras do jogo, das próprias regras que estão no fisco. Essa é a elisão. A elisão é lícita, ela é permitida. A elusão fiscal. A elusão fiscal já acontece de maneira diferente. Por quê? A elusão fiscal, você vai ter uma aparência de licitude, mas, na verdade, está ocorrendo uma simulação. O que é isso? Você simula uma determinada situação jurídica ou um determinado negócio jurídico que seria mais benéfico, que pagaria menos imposto, quando, na realidade, você está fazendo outro. Então, na elusão, o que você tem é exatamente uma fraude, porque você tem uma simulação, ou seja, por trás daquela aparência de legalidade, você tem, na verdade, uma simulação que está querendo prejudicar o fisco. Por quê? Ou quer uma imunidade, ou quer se encaixar numa isenção, ou quer pagar menos imposto. Então, as pessoas se unem exatamente para tentar fraudar o fisco. Mas aí o que acontece? Eles dizem que estão fazendo uma coisa e, na verdade, eles estão fazendo outra. Essa é a elusão. A evasão. A evasão é quando você comete fraudes e você deixa de declarar algumas coisas. Ou seja, você realmente mostra que está fazendo aquele determinado negócio jurídico, mas você não mostra a totalidade do negócio jurídico. Você só mostra uma parte do negócio jurídico ou dos negócios que você está fazendo. Então, aí é a evasão fiscal. Você mostra o certo, mas não declara tudo aquilo que você está fazendo. Aí é a evasão fiscal. Então, são ilícitos a evasão fiscal e a elusão fiscal. É lícito, ou seja, é permitido a chamada elisão fiscal. Então, cuidado quando você lidar com esses três termos, porque a elisão ela é permitida. A evasão e a elusão, ela não é permitida. Elas são ilícitas, ou seja, elas ocorrem em desacordo com o direito. Mas como várias pessoas fazem isso, o que acontece? O fisco, ele já percebeu. Então, por isso que foram feitas as chamadas normas anti-elisão, ou seja, anti as fraudes, né? Ou essas simulações. Então, está prevista essa norma anti-elisão, está prevista na Lei Complementar número 104 de 2001, que vai exatamente tentar acabar com a elusão fiscal, ou pelo menos diminuir a elusão fiscal. Sendo que, nessa parte da elisão fiscal, elusão e evasão, quando você tem as atividades ilícitas, né, que é a elusão e a evasão fiscal, a autoridade pública ela pode rever alguns conceitos. Inclusive, ela pode desconsiderar ou desconstituir determinados negócios. Mas se ela verificar
se aquele determinado negócio ele foi feito da maneira errada ou foi feito com o intuito de má-fé, com o intuito de prejudicar o próprio poder público. Então, ele pode fazer exatamente essa atividade. Meus caros, até aqui vocês têm conseguido acompanhar direitinho? Alguma dúvida? Ok. Então, como não tem dúvidas, a gente vai continuar aqui a nossa explanação, tá certo? Então, uma vez analisado o fato de a hipótese de incidência, o fato gerador, e a gente trabalhar exatamente com a obrigação tributária principal e acessória, a gente vai chegar exatamente nos sujeitos da obrigação tributária. E aí, a primeira coisa que você lembra dos sujeitos de obrigação é aquilo que foi ensinado lá em instituições de direito público privado, que dentro da relação jurídica sempre existe dois tipos de sujeito, né? O sujeito ativo e o sujeito passivo. Pois bem, na relação jurídica tributária, ou você pode chamar somente na relação tributária, você vai ter esses dois sujeitos também. Você tanto vai ter o sujeito ativo, como também você vai ter o sujeito passivo. Sendo que o sujeito ativo é o ente político, ou seja, é a pessoa jurídica que tem competência de exigir o tributo. No Brasil, quem tem competência de exigir tributo é somente o poder público, ou seja, os entes políticos. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, em regra, né? São eles que possuem essa capacidade ativa para o estabelecimento dos tributos. O sujeito passivo, por sua vez, está previsto lá no artigo 121 do Código Tributário Nacional. Eles é que possuem a obrigação de pagar o tributo ou a obrigação tributária principal ou acessória, né? Então, é ele que vai estar obrigado. São essas pessoas. Só lembrando que o sujeito ativo geralmente vai ser uma pessoa jurídica de direito público e o sujeito passivo pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Pode ser qualquer um dos dois. Aqui é importante a gente entender a figura do contribuinte, né? Ou seja, esse sujeito passivo, ele também vai ser chamado de contribuinte. E quem é o contribuinte? Contribuinte é aquela pessoa que tem relação direta com o fato gerador, ou tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. Esse é o contribuinte. O responsável tributário. O responsável tributário é a outra figura que existe. É alguém que está obrigado por lei a pagar o tributo no lugar do contribuinte. Exemplo. Eu sou professor da Unilab. Todo mês, quando eu vou receber meu salário, eu não recebo todo o meu salário. Vai descontar a parte referente à Previdência Social e a parte referente aos tributos. No caso, o imposto de renda. Mas perceba que quem é o contribuinte? Sou eu. Porque o salário é meu. Eu sou o contribuinte. Mas quem é que desconta e repassa para o poder público aquele determinado valor? Aí não sou eu. É a Unilab. Então, no caso do meu imposto de renda, eu sou o contribuinte. Mas a responsável tributária por fazer o desconto do meu imposto e repassar para o fisco é exatamente a Unilab. Olha aí a diferença, né? Entre contribuinte e o responsável tributário. Essa relação entre contribuinte e responsável tributário, ela tanto pode ser estabelecida por lei, como ela também pode ser estabelecida através de contrato. Aqui, em semestres anteriores, alguns alunos me perguntaram sobre a questão do IPTU, dos imóveis, dos alunos que eles alugam, que têm imóveis alugados. Pois bem, está exatamente aqui. A própria legislação tributária, ela permite essa figura do contribuinte e do responsável tributário. Porque, efetivamente, o contribuinte do IPTU é o dono do imóvel.
Então, realmente, o locador do imóvel é o contribuinte. Mas o que acontece? A legislação brasileira, mais especificamente a chamada Lei do Inquilinato, no Brasil, ela permite que o locador, que o dono do imóvel, ele repasse essa obrigação do IPTU para o locatário, ou para os locatários. Então, por isso que o IPTU, ele acaba sendo pago pelo locatário. Por quê? Porque todo contrato, o locador, ele faz questão de colocar a responsabilidade do locatário pelo IPTU. Então, e se você vai fazer essa locação através das empresas, né, ou das locadoras de imóveis, que hoje em dia nós temos pessoas jurídicas somente que são as chamadas administradoras de imóveis, elas já colocam nos seus contratos e até já combinam com o locatário exatamente que ele vai pagar o valor do aluguel mais o valor do IPTU, já embutido. E daí, quando ele já faz as negociações, isso daí já é estabelecido. Tanto no contrato, já fica evidenciado e a pessoa se torna, por isso, devedora. Mas perceba que, para o fisco, o contribuinte é o dono do imóvel. E, dentro do contrato, o dono ele está repassando aquela obrigação para o locatário. E aí o locatário ele acaba pagando efetivamente o tributo. Então, quem paga de fato o tributo é o locatário. Mas, para o fisco, o contribuinte, de fato, é o dono do imóvel. Existem também essas situações da solidariedade. O que é uma solidariedade? É quando duas ou mais pessoas elas ficam responsáveis pela mesma obrigação. Ou seja, quando você tem mais de um credor ou devedor para determinadas obrigações. Essa solidariedade aqui eu coloco porque eu deixo, geralmente, os meus apontamentos eles ficam bem completos. Mas como vocês são uma turma de administração pública, não precisa vocês descerem essas minúcias dessas obrigações solidárias, tá certo? Eu coloco aqui só para que você tenha exatamente essa noção que existem as obrigações solidárias e vocês vão ter essa possibilidade. Mas o que acontece? Como isso daqui são situações bastante específicas, eu deixaria exatamente para as pessoas que vão trabalhar na área que se aprimorassem. Eu, depois, se quisessem, pudessem me fazer perguntas. Por quê? Porque você já vai ter um conhecimento bem mais aprofundado sobre o assunto. E você tendo um conhecimento bem mais aprofundado sobre o assunto, você vai levar, consequentemente, que a maioria dos nossos estudantes, eles não compreendem aquilo que a gente está falando. Então, por isso que eu estou tentando aqui fazer as abordagens de maneira mais simples, para que a maioria da turma consiga acompanhar a gente. Tá certo? Então, vamos lá. Mas se surgir alguma dúvida, podem perguntar. Não tendo dúvidas sobre a solidariedade, a gente vai passar para a capacidade tributária passiva. E o que é a capacidade tributária passiva, né? É aptidão para ser sujeito passivo da relação jurídica tributária. Essa capacidade tributária passiva ela está prevista no artigo 126 do Código Tributário Nacional. E para você ter capacidade tributária passiva, você não precisa ter capacidade civil das pessoas naturais. E aí, por que você diz isso? Porque, por exemplo, digamos que os pais de uma criança de 8 anos de idade venham a falecer, tanto o pai quanto a mãe. A criança vai ficar sozinha. Mas digamos que os pais tinham patrimônio, tinham vários imóveis. Enquanto a criança for pequena, ela vai deixar de... o IPTU desses imóveis pode deixar de ser pago? Não. Digamos que os pais recebiam aluguéis. Pois bem, esses aluguéis continuam a ser recebidos pela criança? Continuam. Então, por isso que a questão da capacidade civil, ela não interfere na capacidade tributária passiva. Então, os imóveis, embora agora pertencendo às crianças, não tendo mais os adultos, pertencendo à criança, ao filho que restou, ainda assim o imóvel, o IPTU do imóvel precisa ser pago da maneira regular, assim como as outras pessoas. A outra situação,
se uma pessoa ela tem a privação, limitação do exercício de determinada atividade civil, comercial ou profissional, ou com a administração direta de seus bens ou negócios, ela pode deixar de pagar tributo? Não. Exemplo. Se, vamos colocar também, um advogado, ele tem um contrato de trabalho e ele fica com a OAB suspensa, mas ele já prestou o trabalho, ele está recebendo os dividendos do trabalho que ele fez. Então, ele ainda continua com o dever de pagar o ISS de todos os valores que ele receber, mesmo não podendo mais advogar? Continua. É isso que esse inciso ele quer dizer. E a terceira situação é que a pessoa jurídica regularmente constituída, ela não precisa obrigatoriamente estar regularmente constituída para você precisar cobrar o imposto dela. Então, digamos, isso daqui acontece com muito brasileiro, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, muito comerciante, que coloca um comércio, o comércio começa a dar certo, e depois ele não se preocupa em regularizar a empresa. Qual é o problema? O imposto continua devido. A empresa estando regular ou não. Aqui é uma situação que você não tem como fugir, né? Ou seja, sempre o Estado ele vai cobrar o tributo. E a gente não tem como fugir da cobrança desse tributo do Estado. É uma situação muito complicada, muito difícil, mas é uma realidade que nós enfrentamos. Você não tem como fugir do pagamento dos tributos do Estado. Tá certo? Então, por isso que o tributo ele vai ser cobrado, você estando regularizado ou não, você podendo trabalhar ou não, o tributo ele sempre vai ser cobrado. É exatamente o que aconteceu agora, assim, mutatis mutandis, ou seja, fazendo as devidas proporções, as pessoas que não puderam trabalhar e moravam em casas alugadas. Mesmo não trabalhando, mesmo não tendo renda, continua a obrigação de quê? De pagar o aluguel. Então, a mesma coisa faz o governo, faz o fisco brasileiro. E o fisco brasileiro eu não digo somente o governo federal, né? O governo federal, estadual e municipal. É interessante porque nós, profissionais liberais, muitas vezes não podíamos exercer as atividades. Os clientes não exerciam as atividades, não tinham dinheiro para pagar os profissionais liberais. Mas os tributos municipais e estaduais continuaram a ser cobrados, naturalmente. Né? Então, é um contrassenso, que muitas vezes nessa pandemia se instalou aqui no Brasil, onde você exige mais uma categoria e exige menos outras. Né? E aí você nem sempre faz uma coisa de maneira equilibrada. Ou seja, o poder público, a meu ver, os governos estaduais e municipais, quando eles impediram as pessoas de trabalhar, eles cometeram excessos. E ao cometerem excessos, eles deveriam pagar os ônus desses excessos que eles cometeram, né? Ou seja, deveriam fazer ressarcimentos às pessoas que eles não deixaram que trabalhassem. Mas, infelizmente, no Brasil, a tendência é que tudo acabe em pizza, né? Infelizmente. Mas, voltando aqui à nossa teoria, né? O outro ponto que a gente precisa trabalhar é exatamente o fato do domicílio tributário. E o que é o domicílio tributário? Né? O contribuinte ele tem a prerrogativa de eleger um domicílio tributário. E o que é o domicílio tributário? É o local onde ele vai exercer suas atividades para serem tributadas. Mas o que acontece? Muitas pessoas, elas muitas vezes não têm noção do que é domicílio tributário. Então, essa prerrogativa que a pessoa tem de escolher o seu domicílio tributário, nem todo mundo exerce essa prerrogativa de escolher o seu domicílio tributário. Então, por isso que a lei, ela já estabelece, como muitas pessoas esquecem de estabelecer o seu domicílio tributário, o artigo 127 do CTN já percebendo e sabendo que muitas pessoas não vão estabelecer, ele estabelece hipóteses para que o fisco ele consiga deduzir onde é o domicílio tributário de uma determinada pessoa. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa física, a sua residência habitual, ela acaba sendo o seu domicílio tributário, ou seja, o local onde você reside. E aí você pode se perguntar, professor, e por que ele colocou aqui o termo residência habitual?
o termo residência habitual aí está sendo utilizado porque existem pessoas que podem ter mais de uma residência. Então, seria a residência onde eles passam a maior parte do ano. Excepcionalmente, também existem pessoas que têm residência incerta ou desconhecida. Aquelas pessoas que têm residência incerta ou desconhecida, qual vai ser a residência, qual vai ser o domicílio tributário delas? O centro habitual de sua atividade, ou seja, o local onde ela realiza a atividade. Então, se você não sabe onde ela reside, você vai procurar onde ela trabalha. Ah, mas ela não trabalha, onde ela exerce as suas atividades cotidianas. Então, existem meios da pessoa física ter determinado o seu domicílio tributário. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito privado, onde é o domicílio? É o local da sede da pessoa jurídica, ou seja, onde ela está sediada. Se ela não tiver uma sede, é o local onde os atos ou fatos que deram origem à obrigação ou em cada um dos estabelecimentos. Por exemplo, comércio, geralmente tem a matriz e tem as várias filiais. Então, o domicílio tributário, você pode ter um domicílio tributário da matriz e você vai ter também o domicílio tributário das várias filiais, para depois você não gerar uma confusão de atividades e aí você gere exatamente uma confusão que venha a prejudicar a cobrança tributária. E quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante pode ser considerado como domicílio tributário. Ou seja, é importante você fazer essa situação aí de você ter um local onde você pode ser encontrado, né? Até porque o fisco, ele pode ter a necessidade de lhe perguntar alguma coisa, que você faça alguma coisa. Então, por isso seria importante que todos nós tenhamos nosso domicílio tributário e esse domicílio tributário ele seja do conhecimento do fisco. E aí eu pergunto para vocês, o sujeito passivo, o ideal seria que ele elegesse o seu domicílio tributário e informasse ao fisco. Mas todo mundo faz isso? Nem sempre, né? Então, como nem todo mundo elege seu domicílio tributário e informa ao fisco, então você vai aplicar as regras que a gente acabou de ver, do artigo 127 do Código Tributário Nacional, quando é pessoa física, quando é pessoa jurídica de direito privado, quando é pessoa jurídica de direito público. Então, por isso que a gente tem aqui como é que vai ser determinado, né? Você vai ter a possibilidade de aplicar de alguns desses fatos. A exceção ao artigo 127 vão ser exatamente, está previsto no seu parágrafo 1º, quando você tem os chamados artistas de rua e os artistas de circo. Por quê? Porque geralmente o artista de rua e o artista de circo, ele não passa muito tempo em um determinado local. Ele vive sempre transitando de local em local. Então, por isso que a excepcionalidade que nós temos dentro do próprio Código Tributário Nacional é no caso dos chamados artistas de rua e artistas de circo. Um fato importante que a gente precisa analisar: e se o domicílio que foi eleito pelo contribuinte impossibilita ou dificulta a arrecadação ou a fiscalização do tributo? A autoridade ela pode rejeitar de maneira fundamentada. Então, se a autoridade perceber que aquele domicílio ele foi escolhido exatamente para impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou a fiscalização do tributo, o parágrafo 2º do artigo 127 do Código Tributário Nacional, ele permite que a autoridade ela rejeite e escolha outro domicílio. Mas aí ela tem que rejeitar de maneira fundamentada, ela tem que explicar o porquê. Porque, em regra, o domicílio tributário é aquele que o sujeito passivo ele escolhe. Aqui só um adendo para vocês a respeito dessa parte do domicílio tributário. Vocês sabiam que a maioria dos pilotos de Fórmula 1 brasileiros, eles viviam em Mônaco e não no Brasil a maior parte do tempo? Então você tem 365 dias no ano. Você divide na metade, né? Se você dividir os 365 dias do ano na metade, você vai chegar ao número de 182,5, né? Então, geralmente, os grandes pilotos de Fórmula 1, como eles atuam em vários países,
eles ficam muito tempo fora do Brasil, o que é que geralmente eles faziam? Eles passavam 183 dias fora do país, e aí, como eles viajam de local em local, geralmente eles se sediavam em Mônaco, que Mônaco é dentro da Europa. Na Europa você tem um deslocamento fácil para todos os países, né? Você tinha escuderias italianas, você tinha escuderias inglesas, você tinha escuderias francesas, então ficava fácil você circular ali dentro da Europa. Você está em Mônaco, porque Mônaco está exatamente dentro da Europa. E a peculiaridade, que em Mônaco você não paga imposto de renda. Então eles, para ficarem muitos, ou seja, não serem cobrados imposto de renda no Brasil, eles passavam a maior parte do tempo fora, e ele tinha que passar mais de 182 dias e meio fora do país para que eles não fossem cobrados o imposto de renda no Brasil. E a maioria deles fizeram, colocaram seus domicílios fiscais fora do Brasil, e geralmente eles colocavam em Mônaco, porque Mônaco ele tem exatamente uma situação que ele não cobra o imposto de renda, mesmo dos estrangeiros. Mas para você morar lá, você tem que mostrar um patrimônio já elevado, pelo menos de $1 milhão, salvo engano, na época que eles foram morar lá, porque foram feitas reportagens mostrando exatamente a legislação tributária de Mônaco, né, que fazia exatamente essa correlação. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para analisar hoje. Pergunto a vocês se vocês têm alguma dúvida.